ontem o ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que o candidato que utilizar inteligência artificial para atacar adversários durante as eleições, ele vai ser punido com a cassação de mandato e, se for eleito, se já tiver sido eleito, ele perde o mandato. O que aconteceu? Na terça-feira, dia 27, o TSE aprovou regras sobre o uso de inteligência artificial nas eleições de 2024. É a primeira vez que o tema é tratado pela Corte em uma resolução eleitoral e, para Alexandre de Moraes, o texto se tornou uma das normativas mais avançadas do mundo sobre o assunto. Vamos ver a fala do ministro sobre esse tema tão importante, especialmente quando se trata de ano eleitoral. Os dois pontos, presidente, colegas, que fortalecem a justiça eleitoral em defesa da democracia, da liberdade de escolha do eleitor, da eleitora, no combate à desinformação, no combate às notícias fraudulentas, ao discurso de ódio, todos eles hoje anabolizados pelo mau uso da inteligência artificial, gerando as deepfakes. E são dois pontos importantíssimos, presidente. O primeiro, a responsabilização solidária das redes sociais e dos provedores. Se eles não retirarem conteúdos no período eleitoral, se eles não retirarem conteúdos antidemocráticos, conteúdos racistas, conteúdos fascistas, conteúdos que gerem ou instiguem o discurso de ódio, eles passam a ser responsáveis solidariamente, civil e criminalmente, para que nós possamos finalmente, por hora no campo eleitoral, acabar com essa terra sem lei que existe nas redes sociais. E o segundo ponto, esse voltado aos partidos políticos, aos candidatos e às candidatas, e por isso a importância, a ministra Carmen quis aprovar antes mesmo do prazo, que é 5 de março, para que nenhum futuro candidato, nenhuma futura candidata possa dizer que não sabe da norma. Aqueles candidatos que desrespeitarem essa normatização, que utilizarem a inteligência artificial negativamente para prejudicar seus opositores, para deturpar o sentido das informações, buscando ganhar as eleições, a sanção será a cassação do registro e, se já tiverem sido eleitos, a cassação do mandato. Pois é, tá aí, Pedro, a fala do ministro Alexandre de Moraes. Todo mundo agora pisando em ovos, né? Todo mundo que eu digo, os pretensos candidatos nas eleições agora de 2024. Todo mundo também usando salto alto, né? No sentido de tomar cuidado, de ter equilíbrio, né? E não adianta, como disse ele aí, o candidato dizer, não, eu fiz isso, mas eu não sabia. Não tem essa de não saber, né? Os partidos, eles têm assessoria jurídica, os partidos ganham muito dinheiro do fundo partidário, né? O fundo partidário são milhões e milhões e milhões de reais para os partidos. E, obviamente, estou querendo dizer que os partidos têm condições de pagar as suas assessorias jurídicas para orientar os seus candidatos. Pois é, né, Michele? Mais importante essa fala do ministro Alexandre de Moraes, assim como toda a equipe, né, Carmen Lúcia, todos envolvidos, engajados nesse controle das campanhas eleitorais. Nada como a experiência, né? Nada como a experiência para poder nos ensinar o que é que o poder das redes sociais, né? O quanto as redes sociais tanto podem ser benéficas e muito mais podem ser maléficas, dependendo das mãos que foram usadas, né? A gente sabe muito bem de quem é que eu estou falando. A gente traz para cá relembrar a criação do gabinete do ódio, né? Que foi exatamente um maquinário de inteligência artificial voltado para criar notícias mentirosas, né? Voltado para atacar políticos ligados à esquerda, né? Um gabinete feito exatamente para descredibilizar a democracia, né? Tentando fazer a cabeça da população
se moldar com uma coisa que não é verdade, né? Uma inverdade, digamos assim, palavra que políticos gostam muito de usar. E que bom que a gente agora, com o tempo, né, depois passar dessa experiência, mesmo tendo sido a pior experiência possível para um país, mas passamos por ela, né? Passamos por esse caso e agora a gente consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Há ainda aqueles remanescentes otários, né, que ainda preferem acreditar nas mentiras, nas notícias mentirosas, mas agora a gente consegue ter mecanismos de defesa da própria justiça eleitoral e até nas próprias redes sociais, né? Existe agora é como se fosse o VAR no futebol, né? Aquela notícia ela é jogada, mas precisa passar por uma análise para que a própria inteligência artificial faça a correção. Eu espero que tenha muito resultado, né? Com certeza. Todo esse cuidado, todas essas medidas que estão sendo tomadas pela nossa Corte Eleitoral, porque nada melhor do que eleições limpas, eleições propositivas, né, Pedro? Onde os candidatos, eles se debrucem a criar programas de governo, propostas, no caso de vereadores, né, parlamentares, propostas que visem melhorar a condição de vida, né, da população, uma mobilidade urbana, enfim. As redes sociais, Michele, elas têm a ajudar muito mais os parlamentares mirins. Por quê? Porque a maioria que se candidata são pessoas desconhecidas, né? E as redes sociais, elas têm esse alcance de levar as pessoas a vários lugares ao mesmo tempo. Um vídeo só consegue atingir diversos locais, né? Diversos aparelhos. Ou seja, é importante regulamentar as redes sociais para que se torne justo as campanhas políticas, né? Que bom que a gente está vendo a evolução, a tecnologia a nosso favor, mas também estamos tomando as precauções, né? Os cuidados necessários para utilizá-la. Não é que antes das redes sociais não se tivesse informações falsas, como é que se chama? Documentos, panfletos apócrifos, etc. A gente citou o caso. Porém, Pedro, como disse aí bem o ministro Alexandre de Moraes, tudo isso foi anabolizado, ou seja, inflado, cresceu de uma forma assustadora com o advento das redes sociais, da inteligência artificial. A gente viu essa questão das fake news na prática, na televisão aberta e nas revistas, né? Quando eu falei sobre o caso de Fernando Collor de Mello, né? Fernando Collor de Mello que tinha um conglomerado de mídia a seu favor, então ele podia fazer aquilo que era necessário. Isso não sou eu que estou afirmando, a história. É a história que conta, né? Exatamente. Senta que lá vem história. Exatamente.